Shalom, pessoal! Estamos aqui mais uma vez no Israel no Caminho para começar um projeto novo e espero que vocês gostem bastante, que é um projeto chamado Biografias. A gente vai falar de um personagem da Bíblia e vai explorar bem esse personagem. E quem vai falar hoje mais sobre esse personagem que foi o nosso escolhido é o Alexandre Stravoniak. E eu e a Zilda Zivian seremos as entrevistadoras. Então, para começar um pouquinho, para dar um norte de quem é o nosso personagem, pessoal, é um dos gêmeos, que são os primeiros gêmeos da Bíblia. E na Bíblia é mencionado 230 versículos sobre ele. E aí eu vou passar para o Alex, que ele vai dar um pouco aí de um resuminho dele. Legal, Adriana, muito obrigado. Zilda, que bom estar com você também. Na verdade, nós três estudamos um pouquinho a vida desse personagem que chama-se Esaú, né? E estudando, a gente aprendeu algumas coisas, acho que muito interessantes. Uma delas é que falar de uma biografia de um personagem bíblico é diferente de falar da biografia de um escritor ou de um, sei lá, piloto de avião ou qualquer coisa assim. É, se o nome aparece na Bíblia, é porque Deus tem um plano para ele. Agora, se o nome não aparece na Bíblia, Deus tem um plano para ele também, tá certo? Ele tem um plano para Adriana, um plano para a Zilda, um plano para mim, um plano para você que está assistindo. Muito obrigado aí por sua paciência. Eu acho importante a gente situar a época em que o personagem viveu, a, a geografia, né? Quer dizer, os locais onde ele vivia. A gente precisa saber o contexto da história para saber tudo o que aconteceu. Precisamos entender que a influência dele não acontece só naquele pedaço. A influência desse personagem, qualquer um que seja, aparece até os dias de hoje. Então, a gente quer entender a influência até os dias de hoje, mas quer também entender a influência na época que Yeshua viveu como homem sobre a face da terra. Será que ele teve alguma coisa a ver com essa história? Como é que ele afeta essa situação? A Bíblia, ela é correta. Ela tem a informação que Deus quis revelar para você. E você pode usar essa informação sem medo. Então, esses princípios são os que nortearam a nossa preparação, né? E essas meninas foram ótimas. Tem mais gente também por trás, a Ivani, que também é muito querida, mas senão ia ficar muita gente. Então a gente achou que esse é o jeito de fazer. Então a gente está falando exatamente do Esaú, mas para falar do Esaú, a gente vai olhar um pouco da história, né? Na verdade, ela começa com um sujeito chamado Abrão, que vivia em Ur, na Caldeia, e que Deus bateu a porta da casa dele com uma proposta que eu chamo de proposta de vida, né? E essa proposta dizia assim: olha, você deixa tudo que você tem e você vai aonde eu falar. Que legal, né? Você recebeu uma proposta dessas. Mas Deus também colocou alguns atrativos. Ele colocou uma série de coisas que acabou sendo uma profecia, né? É, que ele poderia esperar com isso, né? Que ele ia ser abençoado, que ele ia abençoar outras pessoas, que ele ia ser um pai de uma nação, ou de mais do que uma nação, na verdade. Então, tudo isso fazia parte da promessa dele. Ele acabou saindo de lá, não sei quanto tempo demorou, não sei a idade que ele tinha quando ele recebeu essa informação, né? Mas eu sei que ele se movimentou.
E acabou indo, Deus acabou conduzindo ele para a terra de Canaã. Na terra de Canaã, ele foi enriquecendo, e só que a esposa dele ah, ela não conseguia engravidar, ela era estéril. E esse era o problema. Abraão ficava questionando: pô, escuta, como é que é? Deus, você prometeu que eu ia ter filhos, um monte, né? Ah, e o que aconteceu é que quando ele tinha 100 anos, ele teve um filho. Na verdade, ele teve um filho antes, 13 anos antes, com uma escrava, Agar, e depois ele teve um filho com a esposa, a Sara. E esse filho chamava-se Isaac, foi dado o nome de Isaac. Isaac também cresceu, acabou enriquecendo. Quando ele tinha 40 anos, o pai mandou arrumar uma esposa para ele, né, que era uma prima, a Rebeca, e eles se casaram e esperaram 20 anos para ter um filho. E deve ter tido muita oração, muito choro, mas eles tiveram um filho. Na verdade, Deus deu um presente dobrado, né? Deus deu gêmeos na barriga da Rebeca. E o que aconteceu é o seguinte: tinha uma rivalidade entre as crianças na própria barriga da mãe. Esse é o primeiro reporte de gêmeos em toda a Bíblia, né? Não aparece nenhum relato relacionado antes disso. E então a Rebeca não estava entendendo o que estava acontecendo, mas ela resolveu falar com Deus e Deus falou com ela. Deus falou diretamente para ela. Eu vou até ler o versículo que diz o que Deus falou para ela. Deus falou assim: duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. O mais velho servirá ao mais novo, ia completamente contra toda a cultura da época. Teve o nascimento dessas crianças, apareceu o primeiro e grudado no calcanhar dele apareceu um segundo. O primeiro ele era bastante cabeludo, peludo e ruivo, né? E por isso ele foi chamado de Esaú. E no calcanhar dele apareceu o irmão gêmeo dele, alguns segundos depois, né? E deram para ele o nome de Jacó. O nome Jacó, ele tem uma raiz que tem duas raízes que podem ter gerado esse nome. Uma delas é o próprio calcanhar. E a outra, ele é como que um usurpador, um supressor, um suplantador, né? Alguém que vai se sobrepor sobre outras pessoas. Então nasceu o primeiro Esaú e grudado nele, uns segundinhos depois, o nosso amigo Jacó. Eles cresceram, o Esaú acabou se tornando um caçador. O pai gostava de caçar e ele acabou tornando-se um caçador. Enquanto isso, o Jacó era quem? Era um cara mais pacato, vivia nas tendas que eles viviam. Ele era pastor, ele cuidava dos rebanhos. Então, ele era um cara mais tranquilo. A diferença é que, como caçador, o nosso amigo Esaú, ele era um sujeito mais desprendido, não preocupado com o futuro, ele queria mais viver o imediato da vida, enquanto o Jacó estava mais preocupado em pensar no futuro. Essa era a diferença. E pais
acabam tendo preferências pelos filhos. Eles não podem fazer diferenças, mas eles têm preferências. Então, a Rebeca preferia quem? Preferia o calminho, o Jacó. E o Isaac preferia aquele aventureiro, cheio de vida, cheio de vigor. Então, essa é a diferença. Essa é a diferença entre os dois irmãos. Eu tinha falado, né? Mas Isaac era um sujeito abastado, então ele tinha servos, o pai dele já era afastado e ele acabou herdando tudo isso, né? É, e o Isaac ele estava mais preocupado em ter com a primogenitura do Esaú do que com a promessa que Deus deu. Vocês lembram o versículo que eu li? Deus deu uma promessa ali. E a Rebeca estava mais preocupada com essa promessa, né? E o pai estava mais preocupado com a primogenitura. Você quer imaginar a confusão que devia ser a cabeça dessas pessoas? O que vocês acham? Eu sei que vocês estão perguntando para mim, mas eu gosto de perguntar para os outros também. Olha, que confusão, né? Porque eles tinham essa coisa assim do primogênito ser, né, o principal, mas Deus já tinha falado e Rebeca tinha ficado com aquilo na cabeça. Não, mas espera aí, o primogênito não vai ser bem assim, né? Na verdade, o menor vai servir o maior. Hum. Aliás, o maior vai servir o menor, ao contrário. Por isso eu tenho um filho, né? Aí eu não tenho problema com Tá isso. certo. Eu, por enquanto, não tenho filhos, então Simplificou o meu não tenho problema. esse problema. É. E então o Esaú ele era um caçador. Ele era um caçador, ele ia caçar e trazia as caças e cozinhava essas caças. Só que cozinhar demora, né? Vocês que são chefes da cozinha de vocês, né? Vocês sabem que preparar uma iguaria gostosa sempre demora. E teve um dia que o Esaú voltou da caça. Ele estava super, super, super esfaimado. E o Jacó, que devia ser também um bom cozinheiro, o que que ele fez? Ele estava fazendo uma sopa que tinha um aroma que eu estou sentindo até hoje, o aroma dessa sopa aqui, tá certo? E o Esaú chegou e falou assim: Ah, me dá essa sopa. O Jacó, ele possivelmente também sabia da promessa que Deus fez, né? E ele falou assim: Ah, quer saber do negócio? Eu te dou a sopa sim, só que você vai ter que me vender a primogenitura, o direito de ser primogênito, que na época era algo fantástico. Hoje não vale mais nada, mas hoje não vale, mas na época valia. O, o Jacó falou: Tá ok, eu te dou a sopa e você me vende a primogenitura. Esaú desprezou alguma coisa que tinha um valor imenso na história. Ele desprezou a primogenitura, que era o ponto alto. Ele desprezou aquilo que o pai dele dava muito valor, enquanto a mãe dava valor não na primogenitura, mas na promessa que Deus deu. Exatamente. Né? É, o Esaú, na verdade, ele era um cara meio desregulado. Ele acabou saindo, casando-se com esposas da região mesmo, da região de Canaã. E Deus ainda não tinha falado, mas Deus, no coração de Deus, ele sabia claramente que aquela região era uma região sem Deus. E quando você casa com alguém que não tem Deus, você acaba desviando a sua direção. É,
Mas eles continuaram a vida. O, o Isaac foi envelhecendo. Chegou um ponto que o Isaac falou assim: gente, vamos fazer um negócio. E, gente, ele falou, na verdade, para quem? Falou para o Esaú. Falou: meu filho, faz o seguinte, mais velho, né? 30 segundos mais velho. Vai, faz a tua caça, me prepara um prato do jeito que você sabe que eu gosto e traz para mim, que eu quero te dar a bênção do primogênito. A dona Rebeca estava de butuca, ela tinha servos que pegavam essas informações, levaram para ela, ela falou assim: não, não pode ser. Tem que prevalecer o quê? A profecia de Deus. Não pode prevalecer isso que o meu marido Isaac está querendo, né? E ela chamou o Jacó, falou assim: Jacó, pega 2 cabritos aí no rebanho, traz para mim, que eu vou preparar um prato do jeito que o seu pai gosta. E teve até uma conversa entre eles, dizendo assim: puxa, não, mas eu não posso levar isso daqui para ele, porque ele vai perceber. Ele falou assim: fica tranquilo, eu vou preparar e você vai lá e leva. Antes de levar, ela pegou, botou as roupas do Esaú, ah, as peles dele, né? Porque lembra que ele era um cara peludo e o Jacó era um cara não peludo, né? Tá certo? Pele lisa. E isso quer dizer que ele foi se apresentar para o Isaac dizendo que ele era o Esaú. A Rebeca resolveu ajudar Deus, né? Com a promessa de Deus e acabou criando uma situação de mentira, de tapiação, né? Um projeto meio maquiavélico, mas é o que aconteceu. Ele apareceu perante o pai, ele apareceu perante o Isaac. Isaac já estava cego, então ele não conseguia enxergar praticamente nada. E ele começou a fazer perguntas para o Jacó, tentando identificar se ele era realmente o Esaú. Chegou uma hora que o Isaac falou: tá bom, se aproxima de mim aqui. A hora que ele se aproximou, ele sentiu o cheiro da roupa do Esaú. Só para Sim. você saber, isso está em Gênesis 27, tá? Nos dois versículos 27 a 29. Jacó se aproximou e beijou o pai. Quando o pai sentiu o cheiro de suas roupas, acabou de ser tapeado, né? Isaac o abençoou, dizendo: ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Isso foi uma reprodução, essa última frase, da promessa que Deus deu para o Abrão, para o avô deles, né? Na verdade. E aqui o pai está dando essa bênção. Você vê que ele, de certa forma, o que ele está fazendo? Ele está, com essa bênção, confirmando a promessa de Deus para Rebeca. E aí, vocês querem perguntar alguma coisa? Eu estou falando muito, né? Vai, Adriana, tem pergunta aí? Sim. Então, quais os fatos marcantes da vida do personagem? Olha, eu vou te dizer. Eu acho que a história deles ela é toda marcante, né? O nascimento é algo inédito. Eu estou imaginando se
existiu algum outro gêmeo que nasceu grudado do calcanhar do primeiro. Acho que isso é inédito e eu acho que nunca foi repetido, né? Eu nunca ouvi falar. Eu não sei se vocês ouviram, mas eu nunca ouvi falar. Outra coisa importante, bom, existia a diferença deles, né? E a diferença de personalidade dos dois, para mim, era um negócio marcante. Ou seja, um queria as coisas imediatas, não dava valor para as coisas, queria só o que estava lá presente, e o outro queria o quê? Pensar no futuro, pensar em alguma coisa que solidifique a vida dele. Então, isso Uhum. é uma diferença marcante para mim na É, história, né? Surgiram outras coisas também que a gente vai falar, mas essas duas, para mim, são assim, muito, muito, muito importantes. uhum. E aí o que aconteceu? O Esaú, ele chegou pouco depois na história. Falou, pai, olha, estou aqui. O pai começou a trepidar, porque falou assim, como assim? Hã? E aí teve muito choro, e o Esaú falou assim, pai, mas não tem uma bênção para mim também? Eu vou te ler a bênção que o Isaac deu para Esaú. Sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto do céu. Você viverá por sua espada e servirá seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. O jugo é aquilo que você põe numa parelha de bois, por exemplo, para fazer com que elas andem numa linha que você quer, né? E Esaú guardou um rancor muito grande. Você já me roubou a, a primogenitura. Entendeu? Você já, é, agora você me tapeou e agora você recebeu a bênção. Eu quero é te matar. A hora que meu pai morrer, eu vou te matar. Foi mais ou menos nessa linha que as coisas aconteceram. Pelo menos foi o que ele falou. Ele foi, a Rebeca ouviu também isso e decidiu, junto com Isaac, de mandar o irmão gêmeo, o Jacó, para terra, para a casa da família dela, da família da Rebeca, da parentela dela, que era Padã Arã, e que ficava a uns 1.000 quilômetros distantes daquilo ali. Ele falou assim, com essa distância, ele não vai atrás, né? 20 anos se passaram. Ele foi crescendo, na verdade, o Esaú ficou mais forte. Ele recebeu também um nome chamado Edom. Edom significa vermelho. Eu botei essa camisa só para falar do Edom hoje, é, por causa da sopa vermelha. E ele foi morar numa cidade distante chamada Seir, e lá ele foi desenvolvendo a família dele. Casou-se com mais uma esposa, teve ao todo 5 filhos registrados aí na Bíblia, né? Uhum. E um deles é bem notório, quer dizer, um dos filhos dele chamava-se Elifaz. E, e esse Elifaz acabou tendo um filho com uma concubina. Concubina não é esposa oficial, né? E esse filho chamava-se Amaleque. E o nome Amaleque aparece 50 vezes na Bíblia também. Ou seja, nomes com essas quantidades acabam sendo importantes. E Amaleque sempre foi contra
o povo de Jacó, sempre contra o povo de Israel. Perseguiu adoidado, adoidado. Bom, mas nesse meio tempo, o que aconteceu? O Jacó ele voltou agora com a família Que- para Canaã, né? Tá certo? Ele voltou para lá. E aí, quando ele voltou para lá, ele ficou preocupado, né? Ele deve ter falado: e agora, Jacó? Como é que eu vou fazer para encontrar o meu irmão Esaú? Só que aconteceu algo surpreendente. Possivelmente, Deus trabalhou também o coração do Esaú. Aquela raiva, aquela vontade de matar o irmão desapareceu. Ah, o Jacó ficou preocupado porque o Esaú tinha um exército de 400 homens guerreiros. E ele tinha o quê? Ele tinha alguns servos, né? Tinha gado, tinha duas esposas, duas concubinas, 11 filhos e uma filha. Nenhum guerreiro na história, né? Tá certo? Como é que eu vou encontrar com esse meu irmão Esaú? Eu gostaria de perguntar para o Alex se ele consegue ver qual o plano de Deus para Esaú. Essa é uma pergunta muito boa, né? É, eu diria a você, começa com se está lá, é porque Deus tem um plano para ele. E um plano que ia afetar a, a vida inteira, não só dele, como de toda a descendência de Jacó, que a gente sabe, também por causa da Bíblia, que acabou levando até onde? Até Yeshua. Hum? A Esaú, e eles viveram 2000 anos antes de Cristo, né? Então, a influência deles acabou afetando até a, a- pelo menos o aparecimento de Yeshua, né? E isso era algo impressionante na história, porque apareceu, digamos assim, muita perseguição nessa história toda. Ah, os amalequitas, eles, eles apareceram, por exemplo, na época do rei Saul. Eles tiveram uma influência grande tentando derrubar quem? O rei Davi, que Deus já tinha determinado que seria rei, ele não era ainda, né? Então, isso era algo que aconteceu. É, então, teve essa influência dos amalequitas na época do rei Saul. Teve a influência de um amalequita, de um edomita, na verdade, eh, na época, edomita, porque é de Edom, né? Na época do rei Davi, a arca que continha a lei, que continha a Torá, ela acabou ficando na casa desse Obed-Edom, o servo de Edom, e e ele foi abençoado tremendamente. Ele acabou se tornando um dos cantores no templo, alguém que louvava a Deus no templo. Quer dizer, era um sujeito que, diferentemente do resto da linhagem de Esaú, ele era alguém que louvava a Deus. É, eu sei que vocês fizeram algumas perguntas para mim, mas eu tenho uma pergunta não só para você, mas para você que está assistindo, né? O que que a história de Esaú fala a você pessoalmente? Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Uhum, A gente teve um resumo da história. uhum. Diga, Adri, conta para como é? mim. Ó, tá. Não, assim, Esaú me mostra como eu não devo ser, porque na verdade ele era muito impulsivo, ele não honrou os pais dele, não obedeceu a Deus.
Mas no final da vida ele me surpreendeu porque ele perdoou o irmão. Então, isso teve um aspecto bom. Eu acho que eu resumiria dessa forma. É, Legal. Zilda, para mim, é o seguinte, eu acho que Deus sabe de tudo, né? Ele é todo-poderoso, onipresente, onipotente, e ele sabia quem eram aquelas pessoinhas que foram geradas no ventre da Rebeca, né? Por isso que ele já tinha estabelecido a, a promessa, né? De quem nasceria, quem seria, tá. Mas assim, o Deus, o Senhor já sabia o caráter do Esaú, que ele viria como uma pessoa, como ele veio, desobediente a Deus, que não honraria como não honrou os pais, e muito menos o seu avô Abraão, né? E uma pessoa imoral, profana, que ele foi excluído da graça de Deus porque ele fez aliança com povos que adoravam outros deuses, não é? Que feriam o zelo e o amor verdade. do Altíssimo, não é? Imagina. E que Legal. o perfil realmente de Jacó, o Senhor sabia do caráter, que teria, ele conseguiria, através de Jacó, gerar o povo escolhido de Deus. Verdade. E eu queria também fazer um depoimentozinho aqui, porque eu acho que uma das coisas mais impressionantes nisso tudo é o tratamento que Deus deu para Jacó e o tratamento que Deus deu para Esaú. Para Esaú, na minha visão, ele deixou ele fazer o que ele bem entendia. Deus sabia o que É ele bem ia verdade. fazer, mas deixou ele É, fazer o que ele bem entendia. Ele nunca disciplinou o Esaú. E ah, o Jacó, ele foi disciplinado constantemente. Então, acho que essa é uma diferença muito marcante entre os dois. E você deve ter também chegado a alguma conclusão. Se você quiser compartilhar conosco, a gente vai ficar muito feliz. E shalom a todos vocês e muito obrigado pelo tempo que vocês dispenderam conosco aqui. Obrigada. obrigada, Shalom, pessoal. shalom. Tchau. Shalom. Obrigada aos nossos espectadores.